Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou Lucielda Silva, professora de corte, costura e modelagem, e o nosso vídeo de hoje é mais um passo a passo de corte de costura e será da saia evasê que eu modelei no vídeo passado. Se você não viu ainda o vídeo com essa modelagem e quer também acompanhar esse passo a passo, terminando o vídeo aqui, procura no canal que tem tudo certinho para você acompanhar. E lembrando também, para você que quer comprar o molde dessa peça, o molde em PDF, o link de compra fica disponível aqui no primeiro comentário desse vídeo. Agora, tá querendo aí acompanhar esse passo a passo de corte de costura? Vem comigo, vamos pro vídeo. Bem, e aqui vamos ao corte de mais uma peça. Para fazer essa saia, eu vou usar aqui esse tecido, que é uma tricoline, mas você pode usar outros tecidos também, pode ser uma sarja, pode ser um linho, enfim, tem alguns tecidos aí que fica legal para fazer uma peça como essa. Aqui eu vou usar essa tricoline que eu já tenho, eu não tinha nenhum xadrez parecido, né, com o que é lá do modelo Inspiração, então eu gostei dessa estampazinha aqui em listras e vou fazer com ela. Esse tecido que eu vou usar, essa tricoline, ela é um pouco transparente, principalmente para saia, né, para blusa não, mas para saia ela tem uma certa transparência, então eu vou usar aqui um tecidinho de forro, uma seda aqui de forro, e ela é bege porque aí tira totalmente a transparência. Mas o molde aqui é a mesma coisa, dá para cortar tranquilo aqui com o mesmo molde da frente, dá para cortar da frente e das costas, dá para cortar também a parte do forro e eu vou mostrar tudo certinho aqui para vocês. Aqui eu tenho 1 metro de tecido. Acredito que vai até sobrar um pouquinho ainda, porque o molde aqui é compatível com o tamanho M. Então, eu já vou iniciar aqui posicionando esse tecido sobre a mesa. Coloquei aqui o tecido certinho, aqui está a dobra. E aqui do outro lado, ó, eu tenho as orelhas do tecido. Então, já vou iniciar aqui posicionando o molde da frente. E aqui na parte de frente, precisamos posicionar o centro do molde certinho aqui com a dobra do tecido. Posicionado aqui certinho, eu vou colocar aqui 2 pezinhos e venho cortando rente com a borda do molde. Quem preferir, pode usar alfinetes em vez dos pezinhos aqui. Então, já venho aqui fazendo esse corte bem rente com a borda do molde. Cortado aqui a parte frente. Aqui, ó, do lado, nessa parte aqui que tem as orelhas, eu já venho posicionar o molde das costas. Posiciono assim, certinho, bem retinho no tecido. Coloco aqui os pezinhos e venho fazendo o corte. Cortado aqui a parte costa, agora eu vou para o cós. Aqui para o cós eu vou posicionar na dobra do tecido, esse lado aqui, ó, deixar certinho assim na dobra do tecido e venho fazendo o corte. Prontinho aqui o cós. Agora, para finalizar, eu vou cortar as lapelas de colocar na lateral. Aqui eu já vou cortar as duas de uma vez, então o tecido, ó, tá dobrado, eu vou dobrar novamente, porque assim eu posiciono só uma vez e já sai as 4 partes que eu preciso. Então, eu vou só colocar aqui certinho e cortar em volta do molde. Cortado aqui essas partes no tecido principal, eu vou agora para o corte do forro, vou pegar aqui o molde da frente e das costas. E
Para cortar aqui com o mesmo molde, eu preciso dobrar esse valor da prega aqui do centro-frente, porque no molde não precisamos colocar essa prega. Então, eu vou dobrar aqui e vou dobrar também um pouco aqui na barra, para ficar um pouco mais curto o forro. Então, eu vou dobrar ele aqui, ó, um pouquinho acima da margem de costura que eu deixei para a barra. Então, aqui eu já dobrei, ó, dobrei o valor da prega aqui do centro-frente e aqui na barra eu dobrei mais ou menos 1,5 cm aqui acima da margem que eu tinha deixado para fazer a barra. Então, agora é só posicionar aqui, vou dobrar também a parte costa aqui, diminuindo um pouco na barra, 1,5 cm mais ou menos, da mesma forma que eu fiz ali com a parte frente. Certinho aqui, ó, dobrei as duas partes, frente e costas, e agora é só posicionar aqui no tecido e fazer o corte. Cortado aqui as duas partes do forro, frente e costas, tá tudo pronto aqui. Agora vamos acompanhar a costura. E aqui vamos para a costura da saia. Eu já adiantei aqui algumas partes e vou mostrar para vocês. O cós eu colei entretela, colei aqui uma entretelazinha comum, dobrei ao meio, passei ferro e passei overlock aqui em uma das bordas. Então, tá preparado aqui esse cós. As lapelas eu colei entretela só em uma camada. Tá certinho aqui também. E aqui na frente, no centro-frente, eu fiz a marcação da prega. 6 centímetros de largura com a altura aqui do quadril. Coloquei aqui os alfinetes, fiz a marcação também com um giz. Tá certinho. Passei overlock, passei aqui também, fiz também a marcação da pence, da parte costa. E os acabamentos aqui de overlock, eu passei em volta de todas as partes. Inclusive, passei também aqui no forro, já passei para dar uma adiantada, só não passei na parte da cintura, porque realmente não precisa. E aqui, continuando, eu vou para a costura dessa prega aqui do centro-frente. Já havia feito aqui a marcação, então eu só preciso vir aqui costurar exatamente em cima da marcação que eu fiz. Lembrando novamente que eu marquei aqui a altura, foi a mesma altura do quadril. Então, já venho aqui e finalizo com o retrocesso. Finalizado aqui essa costura, eu preciso fazer uma marcação aqui no centro, faço um pique. E agora eu vou abrir esse tecido, vou colocar certinho aqui, ó, o pique bem alinhado com a costura. E vou passar uma costura aqui na bordinha para prender essa parte interna da prega. Esse tecidinho que tá aqui por baixo. Já passo aqui a costura, ficou assim, ó, tá certinho aqui a prega do centro-frente. E agora eu venho aqui para a pence das costas. Para a pence das costas também já está marcado, então é só fazer a dobra e passar a costura em cima da marcação. Para marcar essa pence, gente, é super fácil, você só faz uma abertura lá no molde, coloca em cima das partes e vai marcando. Ficou aqui certinho, eu já vou repetir para o outro lado. Já fiz a mesma coisa aqui com a outra. Agora eu vou para a costura aqui do centro costa. Sendo que aqui eu preciso deixar a abertura para o zíper.
Vou colocar aqui esse zíper comum de 20 centímetros. Então, eu coloco aqui o zíper e faço uma marcação dessa costura. Eu deixo sempre aqui, eu marco 3 centímetros antes do finalzinho do zíper. Então, já venho aqui e passo a costura a partir dessa marcação que eu fiz. Vou costurando aqui com 1 centímetro de margem e essa costura eu passo até chegar aqui na barra. Chegando aqui eu já finalizo com o retrocesso, ficou assim. E aqui eu tenho a abertura para o zíper e para colocar, eu posiciono ele aqui, ó, aberto. E inicialmente eu vou passar uma costura aqui bem na bordinha desse zíper, só para deixar ele fixo aqui na posição correta. Essa costura não é a que deixa ele invisível ainda. Eu passo aqui na bordinha só para deixar ele bem certinho aqui. Já venho aqui, faço o mesmo com o outro lado. Deixo esse finalzinho dele aqui bem retinho para não dar aqueles papos, né? Fazer aqueles papinhos no final. Vou alinhando bem aqui com o acabamento do overlock, passando também a costura. Passada essa costura, tá aqui certinho. Agora eu preciso trocar esse calcador da máquina, ó. Vou colocar aqui esse outro, que é próprio para zíper. Já posicionei lá o calcador. Agora eu venho passando uma segunda costura bem próxima aqui, bem rente aos dentinhos do zíper. E é exatamente essa costura que deixa ele invisível. Então, eu venho aqui reabrindo e passando a costura bem pertinho dos dentinhos do zíper. Eu gosto muito desse calcador, gente, mas tem outros modelos de calcadores também para colocar zíper invisível. Aí vocês veem o que mais se adequam, né, para o trabalho de vocês. Aqui eu já passei de um lado, vou passar do outro. Nessa segunda parte aqui eu passo de baixo para cima, para não precisar trocar aqui o lado do calcador, senão eu teria que colocar a outra parte. Então, eu já pego aqui, ó, de baixo para cima, da mesma forma, vou reabrindo esses dentinhos do zíper e passando a costura bem próximo a eles. Finalizei aqui, vamos fechar aqui para ver como que ficou o resultado. Vou passar aqui esse puxador do zíper, passando aqui para o outro lado, fecho, vejo aqui se ficou certinho. E agora, continuando, eu venho aqui para o fechamento da lateral, mas vou trocar o calcador aqui para o outro. Já coloquei aqui o outro calcador normal e venho aqui, ó, com a frente e as costas, coloco aqui direito com direito e vou passar a costura da lateral. Iniciando aqui na cintura, eu vou costurando até chegar na barra. Vou alinhando bem o tecido aqui para ficar certinho um tecido abaixo do outro e vou passando aqui a costura. Já chegando aqui na barra, finalizo, ficou certinho aqui e é só repetir isso mesmo para o outro lado. Aqui eu já vou continuar fazendo a costura da lapela, que é só colocar aqui, ó, direito com direito e passar uma costura. Então, eu já venho aqui, vou posicionando, alinhando bem aqui as duas partes e passando essa costura. Vou parando sempre aqui nos cantinhos com a agulha para baixo e vou girando aqui a peça e complementando, né, essa costura. Paro aqui no cantinho final, finalizo a costura, vou cortar aqui o excesso de tecido nesses cantinhos, dessa forma, ó, vai ficar certinho aqui. Agora é só desvirar. Já pego aqui e desviro bem certinho nesses cantinhos. Você pode usar também a tesoura. E aqui eu venho passando o pesponto com a largura aqui do pezinho da máquina. Vou pespontando aqui toda essa parte que eu havia costurado. Sempre parando nos cantinhos com a agulha para baixo e girando aqui a peça. Finalizado aqui, ficou dessa forma, vou repetir o mesmo para a outra. Aqui eu já repeti, ó, tenho aqui as duas certinho. Agora eu vou lá para o overlock, passar o acabamento e marcar aqui a altura. Já passei lá no overlock, já fiz também aqui a marcação. A marcação aqui, que foi bem na costura lateral, eu marquei uns 2 centímetros acima da marcação que eu havia feito na prega, que foi a altura do quadril. Então, aqui na prega ficou 20 centímetros e aqui na lateral ficou 18 a altura.
Então, fiz a marcação certinha com o giz, agora eu dobro aqui a lapela, pego o centro dela e posiciono na costura. Deixo assim certinho, já venho aqui com alfinetes para fixar ela certinho na posição de costurar. E agora é só trazer aqui para a máquina e passar a costura. Observe que eu posicionei ela com a partezinha para cima, para a cintura, porque depois ela vai dobrar aqui por cima. Passei aqui essa costura, já vou mostrar aqui, ó, vou tirar os alfinetes, então eu costurei assim para cima, porque eu vou virar aqui e vou colocar o botão. E agora eu vou fazer isso mesmo aqui para o outro lado. Já costurei aqui do outro lado também, ficou certinha. Agora eu vou vir aqui para a parte do forro, eu já costurei aqui uma das pences das costas. Vou costurar um aqui com vocês. Só, mesma coisa da parte frente, ó, tá marcado, eu faço a dobrinha aqui e costuro certinho em cima da marcação que eu fiz com o giz. Só costurar aqui até o final. Ficou certinho aqui, da mesma forma que eu fiz lá na outra parte. Eu já vou vir aqui para o centro-costa e vou passar a costura, deixando também uma abertura, que aqui no forro vai ser para embutir o zíper. Então, eu pego aqui, ó, um espaço. Esse espaço é sempre um pouquinho maior do que o zíper. Vocês podem medir certinho lá na abertura que deixou da primeira parte. Aqui tô fazendo de olhômetro mesmo, mas se precisar depois, é só dar uma arrumadinha ou subir um pouquinho mais ou descer a costura. Inicio aqui com a margem de 1 centímetro, vou costurando até chegar na barra. É da mesma forma que eu fiz lá para colocar o zíper. Que eu fiz lá com a outra parte, né? Para colocar o zíper. Então, aqui eu já finalizo. Ficou assim, ó, a aberturazinha aqui para embutir o zíper. Eu já vou costurar aqui as laterais. Só colocar aqui direito com direito e passar a costura. Frente e costas, né? Do forro. Posiciono aqui certinho, vou passando essa costura em toda essa lateral, sempre alinhando aqui bem certinho um tecido abaixo do outro. Quem preferir pode também colocar alfinetes para facilitar aqui essa parte. Aqui eu vou só alinhando mesmo e passando a costura, mas quem tiver dificuldade pode colocar alfinetes que ajuda. Já finalizei aqui o primeiro lado, vou fazer o mesmo aqui para o outro, ó. Fiz a mesma coisa. Tá certinho aqui o forro, agora vamos embutir o zíper. Para embutir o zíper, eu pego assim com ele aberto, vou pegar aqui o direito, ó, do forro, vou posicionar dessa forma, certinho aqui, ó, a abertura ficou, como eu havia explicado, ficou um pouquinho maior do que o zíper. E aqui eu venho passando a costura, mas antes eu vou trocar aqui o calcador, coloquei novamente o calcador de zíper. E venho aqui passando a costura. Inicio aqui na parte da cintura e vou passando aqui essa costura próximo também aos dentinhos do zíper. Só que não precisa ser tão pertinho como a gente fez a colocação do zíper, tá? É só para ficar um pouco próximo assim, para ter um acabamento legal. Passei aqui até o final, vou mostrar como fica, ó. Virando aqui, veja que fica assim, bem próximo também ao zíper. Agora, eu faço o mesmo aqui com essa outra parte. Posiciono aqui na outra parte do zíper e vou também passar a costura. Novamente aqui desse lado, eu preciso iniciar de baixo para cima, por conta aqui do lado, né, do calcador. Posicionei lá certinho, venho passando aqui a costura. Se vocês ficarem com dificuldade nessa parte, gente, eu aconselho que vocês passem um alinhavozinho antes. Aí você vê depois, passa o alinhavo, vê se ficou certinho para poder passar a costura. Aqui eu finalizei as duas partes, vou colocar aqui pro lado avesso para mostrar, ó. Fica assim, certinho aqui, parte do zíper. Agora o próximo passo vai ser passar uma costura aqui na cintura para unir os dois tecidos. Então, eu venho aqui, ó, já troquei o calcador novamente
e vou passar uma costura aqui para unir esses dois tecidos, o tecido principal com o tecido do forro. Sempre alinhando bem aqui para ficar certinho a prega, a costura lateral também. É muito importante ficar da mesma forma que está no forro, ficar na parte de fora também. Então, já passando aqui a costura, chegando no finalzinho do zíper. Essa parte também vocês podem posicionar tudo com alfinete para poder passar a costura. Ficou assim, certinho. Agora vamos para a colocação do cós. Para o cós aqui, eu deixo ele aberto. Pego aqui o lado que tá sem o overlock e vou posicionar aqui no iniciozinho do zíper. Deixo aqui uns 3 centímetros para o transpasse do botão e vou costurando. Vou posicionando aqui o cós em cima da parte da cintura e vou costurando tudo. Isso eu vou fazer aqui em toda a parte desse cós, até chegar aqui no outro lado do zíper. Sempre alinhando bem, para ficar os tecidos certinhos aqui um abaixo do outro. Eu vou passando essa costura até finalizar toda a parte da cintura, sempre seguindo a margem de 1 centímetro. Então, venho aqui passando tudo, chegando aqui no finalzinho, faço o retrocesso, vou subir aqui o zíper para ver se ficou certinho. Eu sempre faço essa conferência, ó. Vejo aqui se ficou bem alinhado, certinho, uma costura, né? Um lado com o outro. E agora eu já posso vir aqui para o acabamento. Para o acabamento aqui, como tem o transpasse, eu faço assim, ó. Pego esse tecido, dobro aqui para dentro do cós e dobro a outra parte do cós aqui por cima. A costura eu vou passar aqui do outro lado. Por quê? Porque aqui eu inicio um pouquinho antes da costura que já tá aqui no cós e venho costurando aqui em direção ao finalzinho dele, formando assim um transpasse. Costuro aqui uma parte, viro o cós e costuro até em cima. Vou cortar aqui um pouco desse excesso, cortar aqui nos cantinhos também, e agora eu já posso desvirar. Desvirando aqui, tudo certinho. Ficou assim, ó. Transpassezinho aqui certinho pro botão. E agora eu vou repetir isso mesmo pro outro lado. Já repeti aqui a mesma coisa, ficou certinho aqui pro outro lado. Próximo passo agora vai ser o acabamentozinho aqui. Eu vou preferir passar ferro nessa barra porque ela é um pouquinho curvada, então eu vou passar ferro e venho para passar a costura. Então, aqui eu passei ferro, marcando toda a barra certinha, com a largura de 3 centímetros, mas vou fazer aqui antes a costura do cós. Vou dobrando assim, ó, para a parte interna, essa margem de costura, e aqui por cima, eu vou passar a costura bem na divisão aqui, entre o cós e a saia. Venho aqui, sempre arrumando certinho e passando essa costura. Eu não gosto muito de passar como pés-ponto para ficar em cima do cós, mas quem gostar pode passar que dá certo também. Eu acho mais bonito assim, entre o cós e a saia, porque ela fica quase invisível. Então, já finalizei aqui, fica assim, ó, certinho, quase não dá para ver. Aqui é a parte interna. E aqui eu vou para a barra, que já tá marcada, né? Já marquei tudo lá com o ferro. Agora eu só pego aqui, ó, na parte de cima e vou passando a costura. Vou sempre deixando aqui ela na altura do acabamento do overlock, mas passado o ferro assim facilita bastante. Já finalizando aqui. Vou mostrar certinho como ficou. Ficou assim, ó, uma barra larguinha de 3 centímetros. Certinho aqui. Agora eu vou fazer a barra do forro, que é simples. Aqui no forro eu só vou dobrar 1 centímetro, porque já tá com acabamento de overlock também. Vou dobrando aqui 1 centímetro e vou passando essa costura. Vou passando tudo aqui certinho até finalizar toda essa barra do forro. Sempre dobrando aqui o centímetro e passando a costura. Já finalizando aqui também a parte do forro.
chegando aqui no encontrozinho da costura, finalizo. Ficou assim, ó, a barrinha com 1 centímetro de largura, depois é só passar ferro. Essa parte aqui da lapela, eu não vou passar pesponto, tá? Mas quem gostar, pode passar o pesponto, que fica muito bom também. Eu prefiro deixar assim e só passar ferro. Então, eu vou colocar aqui o botãozinho da lapela, vou colocar também aqui o botão do cós e fazer a casa e volto para mostrar ela pronta. E aqui está a peça finalizada. Detalhezinho aqui da prega na frente, da lapelazinha aqui na lateral. Mostrar aqui a parte costa também. Ficou assim. Eu amei o resultado dessa peça, espero que vocês tenham gostado também. Lembrando que tem link de compra do molde fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. Se gostou, curte, compartilha, deixa um comentário aqui abaixo. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.